Você está mal, alguém te vê e fala, pensa positivo. Você tenta. De verdade tenta. Força um pensamento bom. Ele dura 3 segundos. E o pensamento ruim volta. Mais forte do que estava antes. Você acha que fez errado. Que não tentou o suficiente. Mas a verdade é mais estranha que isso. Você não fez errado. A técnica é que não funciona do jeito que ensinam. Repara numa coisa simples primeiro. Não pensa num urso branco agora. Sério. Não pensa num urso branco. Aconteceu, né? Você pensou exatamente no que não devia pensar. Isso não é falha sua. Isso tem nome, processo irônico. Um pesquisador chamado Daniel Wegner testou isso nos anos 80, com esse exato experimento do urso branco. E descobriu um mecanismo que explica muito mais do que ursos. Para suprimir um pensamento, o seu cérebro precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma parte busca um pensamento diferente, para te distrair. Outra parte fica de vigia, checando o tempo todo. Será que o pensamento proibido voltou? Só que essa parte de vigia, para checar se o pensamento sumiu, precisa ativar o pensamento. Toda vez. Ela não consegue vigiar urso branco sem pensar em urso branco primeiro. Isso significa que o próprio mecanismo de suprimir o pensamento mantém ele vivo. Você não está apagando o pensamento ruim. Está checando ele de novo, e de novo, e de novo. Pensa numa situação real. Você errou numa reunião, falou uma coisa que não devia. De noite, você decide, não vou mais pensar nisso, já passou. Só que para saber se você já não está mais pensando nisso, uma parte da sua cabeça precisa comparar o momento atual com a cena do erro. Comparar significa reabrir a cena. De novo. A cada checagem. Você passa a noite inteira não pensando no erro, e na prática relembrando ele de hora em hora, cada vez que a vigia confere se sumiu. Não é fraqueza de memória. É o próprio ato de vigiar reabrindo o arquivo que você queria fechar. E tem uma parte pior ainda nisso. Quando você está cansado, estressado, ou sob pressão, a parte que busca distração fica mais fraca. Mas a parte de vigia continua funcionando do mesmo jeito. Resultado: exatamente nos momentos em que você mais precisa que o pensamento suma, ele aparece com mais força. Isso é chamado de rebote irônico. Quanto mais você tenta não pensar numa coisa sob pressão, mais ela volta. Não é coincidência você piorar tentando pensar positivo bem na hora que está mais mal. É o mecanismo inteiro trabalhando contra você, mais forte, exatamente quando você mais precisa dele funcionando. E pensa positivo pede para fazer exatamente esse movimento, apagar o pensamento ruim, substituir por um bom. Você está pedindo ao seu cérebro para vigiar um pensamento que ele precisa manter ativo para vigiar. É consertar um vazamento apertando ainda mais a torneira quebrada. Tem outra camada nisso que ninguém te conta. Forçar um pensamento positivo quando você não acredita nele ainda cria um segundo problema, além do rebote. Você sente a distância entre o que está sentindo de verdade e o que está tentando forçar sentir. Essa distância vira uma vergonha extra. Além de estar mal, não consigo nem pensar positivo direito. Agora você não tem um problema. Tem dois: o pensamento original, e a sensação de estar falhando em consertá-lo. Isso tem nome também: positividade tóxica. Não é errado querer se sentir melhor. É errado que a única ferramenta oferecida seja apagar o que você sente de verdade. Repara como isso aparece em frases comuns, ditas com boa intenção. Podia ser pior. Outras pessoas têm problemas maiores. Só depende de como você encara. Nenhuma dessas frases erra por serem falsas. Erram porque pedem para você trocar o que sente agora por uma comparação, em vez de deixar o que sente existir por um instante. E cada vez que você troca a força, a vigia entra em ação nova. O ciclo recomeça. Isso não aparece só quando alguém de fora te dá o conselho. Você faz isso consigo mesmo o tempo todo, e chama de trabalhar a mente. Diário de gratidão forçado no meio de um dia péssimo. Repetir frase de afirmação para abafar uma insegurança que ainda está bem viva.
Sorrir numa foto no dia em que você mais queria chorar. Nenhuma dessas práticas é ruim por natureza. Gratidão genuína ajuda. Afirmação: quando já faz sentido para você, ajuda. O problema é o momento errado, usar qualquer uma delas como uma pá para enterrar um pensamento que ainda está gritando por baixo. Quando a prática vira uma forma de apagar em vez de conviver, ela ativa a mesma vigia do experimento do urso branco. Só que agora com um nome mais bonito. E o pensamento que você tentou enterrar sob a gratidão forçada volta do mesmo jeito que o urso branco voltou. Só que dessa vez, vem acompanhado de uma pergunta nova: por que nem a gratidão está funcionando comigo? Essa pergunta nova é só mais uma camada de vigia, tentando checar se a técnica funcionou. E o ciclo, de novo, se alimenta sozinho. E aqui está a virada que muda como você deveria lidar com isso. Se suprimir mantém o pensamento vivo, então o objetivo certo não é apagar o pensamento. É parar de vigiar ele. Isso parece contraintuitivo, mas é exatamente o oposto do que pensa positivo que ensina. Repara na diferença entre as duas frases: não vou pensar nisso e estou tendo esse pensamento agora, e tudo bem. A primeira ativa o vigia. A segunda não precisa vigiar nada, só reconhece e segue. Isso tem uma técnica com o nome: rotular o pensamento, em vez de lutar contra ele. Não é estou triste. É eu percebo que estou tendo o pensamento de que estou triste. Parece só um detalhe de linguagem. Mas separa você do pensamento, em vez de fundir os dois. Quando o pensamento é rotulado como um evento passageiro, e não como uma verdade urgente que precisa ser resolvida agora, o vigia relaxa. E sem vigia, o rebote perde força. Uma segunda ferramenta, em vez de tentar substituir o pensamento ruim por um bom, redireciona a atenção para alguma coisa concreta e sensorial. Não é parar de pensar nisso. É notar o pensamento, e colocar atenção em algo real ao seu redor: a respiração, o peso do corpo na cadeira, um som específico no ambiente. Isso não briga com o pensamento. Só move o foco para outro lugar, sem precisar checar se o pensamento sumiu. Voltando pro exemplo da reunião, em vez de não vou mais pensar no erro, a frase vira percebo que estou tendo pensamento sobre o erro de novo, e agora vou sentir os pés no chão por 10 segundos. Não resolve o erro. Não devia resolver. Só tira o cérebro do modo vigia, que era o motivo do pensamento voltar sozinho a cada poucos minutos. E a terceira ferramenta, talvez a mais importante: trocar a positividade forçada por autocompaixão. Positividade forçada diz: não sinta isso, sinta aquilo. Autocompaixão diz: faz sentido sentir isso, e você não precisa consertar isso agora para merecer descanso. Repara que nenhuma dessas três ferramentas pede para você apagar nada. Todas mexem na relação com o pensamento, não no conteúdo dele. Isso não significa que pensamento positivo nunca ajuda. Ajuda, quando nasce genuíno, sem forçar contra um pensamento que ainda está ativo e precisando de espaço. O problema nunca foi ser positivo. Foi usar positividade como uma parede para empurrar o pensamento ruim para trás dela. E tem uma última peça que fecha o quadro: quanto tempo você dá para o pensamento antes de tentar mudar alguma coisa? Rotular e mover a atenção não são mágicas instantâneas. O pensamento pode voltar em alguns minutos, e tudo bem. Isso não é a técnica falhando. É o vigia ainda acostumado com o modo antigo, indo enfraquecendo aos poucos, não de uma vez. A diferença não é o pensamento nunca mais voltar. É voltar sem a mesma urgência, e ir embora sem precisar de uma briga cada vez. Repara na próxima vez que alguém te disser pensa positivo, ou você tentar fazer isso consigo mesmo. Nota se você está tentando apagar o pensamento, ou só sufocando ele atrás de outro. Se for apagar, o vigia vai continuar checando. E o pensamento vai voltar, provavelmente mais forte. Se for rotular, dar espaço, e mover a atenção para algo concreto, o vigia relaxa. E o pensamento perde a urgência sozinho, com o tempo. Você está mal, alguém te vê e fala, pensa positivo. Dessa vez você sabe, o problema não é você não conseguir. É que ninguém te ensinou que apagar um pensamento é a única forma garantida de mantê-lo vivo.